Bom, então, boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui junto com cada uma de vocês para refletirmos acerca dos ensinamentos de Jesus na nossa 8ª aula, né, do estudo do curso preparatório do Espiritismo. E, como sempre, nós vamos iniciar pelas atividades da aula passada. Na aula passada, além das questões de fixação, nós colocamos como atividade, né, em substituição à frase reflexiva da Reforma Íntima, a fazermos um evangelho no lar, né, que na verdade vai ser feito por vocês. Então, para ver quanto tempo sobra para estar direcionando para as questões, eu sugiro que nós comecemos então pelo evangelho no lar. Aí nós vemos quanto tempo ainda temos para ver as questões reflexivas lá da fixação do conteúdo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Bom, então vamos iniciar com o nosso evangelho. Vou passar a palavra aí para a Angélica, que ficou como coordenadora desse exercício, e a distribuição que vocês acertaram aí com relação à tarefa. Fique à vontade, Angélica. Bem-vindo a todos. A gente vai fazer o nosso roteiro de evangelho a partir do exercício que foi proposto. Agora é o início, que é a prece de abertura, né, e as recomendações. Quem vai fazer essa parte agora é a Cecília. Posso começar? Pode sim. Antes de tudo, eu queria lembrar para vocês separarem um copo d'água, uma garrafa de água, para ser fluidificada durante o evangelho. Eu vou ter que pegar a minha rapidinho, tá? É rapidinho. Tá bom. Pronto, voltei. Espero que vocês já tenham separado a de vocês também, tá? Vamos começar, então... Ai, que vergonha de fazer isso, Irene. Você está entre amigos, Cecília, e é um treino para você começar a fazer seu evangelho no lar, menina. Vamos lá. Tá, então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos e nos conectarmos com essa energia, né, de amor e de evolução. E vamos começar com a oração do Pai Nosso, tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrarmos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, agora a gente vai iniciar a nossa leitura do evangelho, tá? Já vou começar. Eu peguei do livro Sinal Verde, que é psicografado pelo Chico, Espírito André Luiz. Separações. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros, e em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação, quando necessário, para as árvores, como as árvores toleram a poda. Erro grave reter conosco o ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio do empreendimento, alusiva felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão,
a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo, outrem não nos possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Bom, eu trouxe esse tema para o Evangelho de hoje, porque muitas vezes eu compreendo que é um tema que traz muita reflexão e muita dor. E também, além da dor, também eu acho que tem muitas lições em conjunto com isso. Quando nós se dedicamos a algo, construir algo positivo, acabamos criando expectativas, seja em meio familiar, no trabalho, em projetos que nós temos, convivência com os outros, eu acredito que é comum a gente se deparar com um afastamento de uma ou outras pessoas, sejam próximas ou não. Às vezes, as pessoas queridas, elas se retiram da nossa convivência, e isso pode acabar abalando. Eu acredito que nós, quando a gente tem um afeto por ela, acabamos ficando tristes, julgamos que temos, né, acabamos julgando, temos também pensamentos ruins, e eu acredito que até sentimento de culpa, né, mas a doutrina espírita nos ensina que isso faz parte da vida. Cada espírito tem a sua trajetória, e nem sempre eles seguem os caminhos juntos, né? Quando no texto ele menciona assim, ó, é preciso aguentar a separação, quando necessária, como as árvores toleram até a poda. Ele fala que é para crescer com mais força. Nós também passamos por essas podas espirituais, que são separações necessárias para a gente crescer, né, evoluir. E acabamos também nos fortalecendo. E eu acredito que tudo segue conforme as leis de Deus. E também devemos respeitar quem quer que seja que deseja se afastar momentaneamente, enfim. E eu acredito que o verdadeiro amor liberta, ele respeita, tem o livre-arbítrio, e a gente sempre tem que confiar em Deus. Ele vai sempre estar conduzindo com sabedoria, né? Muitos destinos, meu, seu, de quem está próximo, eles acabam indo caminhos diferentes. E isso não é, como é que eu falo, o fato de ser caminhos diferentes, nem sempre é o fim, às vezes é um novo começo, novas experiências, novos aprendizados, né? E tudo que é novo a gente tem um estranhamento, a gente não quer, a gente gosta muito de ficar na zona de conforto, né? E se por acaso a gente se sentir sozinho, que muitas vezes é o que acaba acontecendo, a gente tem que confiar na espiritualidade, ela sempre acaba enviando pessoas certas nos momentos corretos, e nós nunca ficamos desamparados. A espiritualidade nunca desampara ninguém. E não devemos pôr impedimento, pôr peso na pessoa que deseja caminhar sozinha. Eu acho que, ao contrário, a gente deve sempre respeitar a decisão dessa pessoa, o momento, mesmo que isso acaba deixando que traga saudades, né? E eu acho que outro ponto importante, jamais exigir aquilo do outro, o que ele não pode dar. Cada espírito está num grau de evolução, às vezes a gente quer mais atenção, mais presença da pessoa, mais compreensão, mas eu acho que também é preciso entender que o outro dá aquilo que ele tem, aquilo que ele pode, o entendimento que ele possui naquele momento. E o nosso papel sempre exercitar a paciência, a compreensão, o perdão, que vai de encontro até os nossos exercícios de reforma íntima que temos em todo final de aula. Outra coisa importante que o texto também fala é que a gente sempre julga, independente do que seja, a gente sempre acaba julgando, querendo ou não, é quase incontrolável. E eu sei que isso também não é fácil, eu também faço isso, mas é um desafio. Acho que a gente está aqui para exercitar
a nossa paciência, a nossa resiliência. E o Espiritismo, ele sempre nos ensina que cada um tem o seu caminho, cada um está numa evolução, e que o orgulho, o julgamento, ele apenas nos afasta do caminho. Isso deixa a nossa jornada muito mais pesada, né, do que muitas vezes ela já é. O mais importante nesses momentos, já que não podemos fazer nada, é a oração. Vimos que, acho que foi na aula passada, que a prece, ela é uma ferramenta para aliviar sofrimentos, sentimentos negativos, fortalecer a nossa fé e nos conectar com a espiritualidade. E eu gosto muito de uma frase, que acho que também tem um pouco a ver, quando fala que fora da caridade não há salvação. E nada mais é do que a gente exercitar o amor em ação, né, que é o amor em si, não só falar, por meio de perdoar, ajudar, compreender, respeitar o outro e também acolher o próximo. Vocês têm alguma coisa para comentar também? Eu sei que eu falei bastante, mas acho que esse era o objetivo. Eu queria comentar. Uhum. Eu acho não, tenho quase certeza, que as pessoas se apegam muito nas outras pessoas, né? E não devemos ser assim, não, porque a gente não deve se apegar, né? A gente tem que amar sem desapegando, né? Eu tinha uma pessoa muito amiga e falava para mim assim, às vezes o que não tem remédio, o remediado fica. E eu penso bem por aí mesmo. Às vezes eu falo, meu Deus, estou sendo egoísta, mas não, a gente tem que amar, mas tem que deixar a pessoa fazer as suas escolhas, né? E eu sei que às vezes a gente se apega muito em uma pessoa e de repente a gente põe a pensar, nossa, mas por que que ela fez isso? Por que que ela agiu desse jeito? Por que se afastou? Né? Por que que ela, né? Mas a gente não precisa ficar falando por quê, por quê, por quê. A gente tem que só pedir para Deus, entregar na mão de Deus, e Deus fazer a justiça, e a gente seguir nosso caminho e desejar só o bem, né? Às vezes a gente fica meio chateado, mas não pode desejar o mal, não. Certo. Por aí, né? Uhum. Mais alguém? Então, acho que a gente pode fazer as orações, né? Pode sim. Tá bom. Nesse momento, me levou ao pensamento a Deus Todo-Poderoso, Criador, né? O Pai Maior, e vamos vibrar pela fraternidade, pedindo paz e equilíbrio a toda a humanidade. Vamos vibrar pelos governantes e os que trabalham na elaboração das leis. Vamos vibrar também pela implantação da vivência do Evangelho em todos os lares. Vibrar para o nosso lar, mentalizando paz, harmonia, saúde e muita luz. Porque Jesus falou, vós sois a luz. E vamos abençoar nossa família, pedindo entendimento, espírito de compreensão e cooperação, aumentar o amor em nossos corações. E vamos cada um fazer seu pensamento, conversar com Jesus e fazer a sua vibração pelas pessoas assim mais próximas da gente. Pensamento de coração, vamos conversar com Jesus. Jesus, cada um de nós tem um pedido a te fazer, a fim de receber a orientação necessária, amorosa, que é a iluminação do Cristo em nós. Vamos cada um ficar um minuto de silêncio. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, hoje eu vou fazer encerramento, então, com a prece final. Vou fazer o Pai Nosso, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas nos livrarmos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Se cada um tiver com a sua garrafa de água, quiser beber um pouquinho da água fluídica. E é isso. Muito bem, meninas. A lição de casa foi executada com louvor. Mas quem é que tinha ficado de fazer a oração final? Era a dona Inês, né? Isso, ela mesma. E como não fez, quando ela não tá, eu fiz. Ela não entrou e eu também nem lembrei de falar no início, mas era a dona Inês. Mas ela falou alguma coisa para você que não viria? Para mim não falou nada. Não comentou nada, não. Então tá. Então, parabéns. Eu acho que fazendo assim na prática é muito mais fácil de vocês estarem memorizando para estar executando essa tarefa em casa. Na aula passada nós conversamos a respeito da importância do Evangelho no lar, do que ele propicia para a nossa casa, em termos de limpeza energética, reforço das nossas cortinas fluídicas, harmonia no nosso lar, uma vibração pessoal para cada projeto, objetivo em comum na família, e também com a prática e o compromisso com a espiritualidade, que tem que ter dia e horário reservado, nós poderemos ser beneficiados com a presença de entes queridos desencarnados que vêm frequentar o nosso evangelho, como também a própria espiritualidade possa trazer um ou outro espírito estudante para que possa estar compartilhando da boa nova, que sempre é exemplificada, os ensinamentos de Jesus frente ao evangelho. Então, é uma prática extremamente salutar para a espiritualidade da nossa casa, para o nosso próprio desenvolvimento individual, para o nosso crescimento, e como um amparo, né? Talvez vocês já tenham tido oportunidade de ver alguma imagem na internet ou em livros, onde se tem, assim, a ilustração de uma rua inteira ou de um bairro inteiro, e uma casa ali emanando uma forte luz, uma forte vibração. É a casa em que as pessoas realizam o culto do Evangelho no lar. Então, é um ponto de luz dentre a escuridão que nos rodeia. Falando de uma forma metafórica, né? Mas que dá para vocês entenderem a importância. Então, eu recomendo que quem não esteja fazendo, que o faça, porque vocês só têm a ganhar. É o mesmo benefício que eu falei para vocês do nosso exercício aí da reforma íntima. Depois de 1, 2 anos, vocês vão ver o quanto que vocês mudaram em posicionamento com relação às mesmas coisas. Então, eu estou muito feliz com o desempenho de vocês, parabéns. Vocês saíram muito bem, e eu estou realmente muito satisfeita, viu? Ó, um monte de coraçãozinho para cada uma de vocês. Muito bem, então, eu acho que sobra ainda alguns minutinhos para a gente estar fazendo a correção das questões. Eu vou fazer da seguinte forma, para a gente economizar um pouquinho mais de tempo. Eu vou estar fazendo a resposta de todas elas, e se alguém quiser intervir em alguma, ou se fez de uma forma muito diferente, aí fala. Mas, do contrário, eu acho que deve estar tudo certinho. Então, nós temos a primeira questão. Quais as palavras de Jesus para caracterizar o lar segundo a narrativa de Neio Lúcio? O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se todos os comerciantes aprimoram o produto para melhor negociá-lo,
Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia entre as nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, essas foram a narrativa de Neio Lúcio com relação a caracterizar o lar, né? Porque no lar tudo começa, tudo se desenvolve e tudo se aperfeiçoa. E é exatamente isso. Se nós não sabemos viver bem entre quatro paredes, como esperamos que consigamos viver numa comunidade maior, esperando uma comunidade mais justa? Se nós mesmos praticamos, em algumas vezes, a não justiça entre as pessoas que nos são mais caras e dentro do nosso reduto familiar. A questão número 2. Como e onde Jesus instituiu o primeiro cultivo do Evangelho no lar? Foi instituído na casa de Simão Pedro, onde comumente Jesus e os demais apóstolos se reuniam. Lá, Jesus comparou a mesa da casa, onde repartiam o pão nas refeições, à necessidade de instituir-se também a distribuição do alimento espiritual, através do Evangelho. As demais pessoas, como sementeira da paz e da felicidade na conversação e no pensamento. Então, Jesus não foi falar primeiramente um evangelho para as multidões, mas ele fez uma simbologia entre a mesa da casa de Simão Pedro, onde se recebia o pão material, e, por que não, também o pão espiritual, que faria, né, muito bem para todos que estivessem ali ouvindo. E foi assim que instituiu-se o primeiro culto do Evangelho no lar, na casa do apóstolo Pedro. Terceira, na sua opinião, qual a importância dessa lição? A instituição do Evangelho no lar é de suma importância, pois, como citou Jesus, o amor e a fraternidade pura começam justamente no lar, junto do próximo mais próximo, e com o qual temos o desafio da convivência diária e contínua, apesar de todas as diferenças que possam existir, consistindo, assim, uma verdadeira escola para nos ensinar a conviver com o mundo lá fora, além de tornar nossa reunião familiar um verdadeiro farol a iluminar não só nosso lar, mas a todos os que desejarem participar. Quarta, qual a finalidade do Evangelho no lar? Iniciar já dentro das quatro paredes a paz no mundo, exercitando o amor, fraternidade e o estudo dos ensinamentos de Jesus junto com nossos familiares, complementando assim a formação dos nossos filhos e a fraternidade em família. Questão 5. Quais os itens que compõem o roteiro do Evangelho no lar? Prece inicial, leitura do Evangelho, comentários sobre o texto lido, vibrações e prece de encerramento, que vocês tão brilhantemente fizeram nesse roteiro. Sexta, na sua opinião, qual a maior motivação para a prática do Evangelho no lar? Então, na sua opinião, é algo pessoal. Divulgar o Evangelho em família, estudo em conjunto e promover a paz, amor, proteção e integração familiar. Alguém gostaria de comentar o que respondeu na 6, que é uma resposta individual? Eu coloquei isso que você falou também, de outra forma, mas foi a mesma coisa, mas eu coloquei um ponto a mais. Eu acho que é um ponto de se religar com a espiritualidade, porque muitas vezes a gente fica na rotina do dia a dia, do estresse, trabalho, casa, filho, família, enfim, e aí eu acho que é um momento da gente se tocar, que a gente tem um outro lado, que aqui, né, enfim, a gente está de passagem aqui, a gente tem que focar no que realmente importa. Eu acho que ele puxa a gente para a realidade. Assim. Sim, com certeza, porque
vamos supor, que nem por muitos anos nós ficamos, como eu, né, também. Faço o evangelho toda semana e estava meio que desconectada, entre aspas, né, das aulas que eu dei por muitos anos, que nos força a estudar, a aprimorar o conhecimento, a estudar um pouquinho mais para tentar estar passando de uma forma mais didática possível. Então, o evangelho, ele serve, fora dessa rotina da qual eu fiquei algum tempo afastada, como uma religação, sim, com tudo isso, como uma reflexão do texto escolhido, mesmo que seja aleatoriamente, que nos faz a reflexão necessária, como vocês fizeram hoje. Refletiram a respeito de um trecho. Então, sempre tem essa questão da ligação, realmente, como você disse. Mais alguém? Silvinha? Cecília? Não, eu falei igual vocês mesmo. Copiou, né? Colou, eu sei. E Cecília fez diferente? Eu coloquei quase as mesmas coisas, né? Coloquei que é uma motivação porque eu faço isso com a minha mãe e eu gosto de estar com ela. E porque eu acho que a gente vibra numa energia de amor e evolução juntas, quando a gente faz. Parabéns! Há quanto tempo você está fazendo, Cecília? Irene, quando a gente lembra. Menina, você está falhando na parte do compromisso. Como que é a espiritualidade? Eu tô falhando, mas é que assim, é de segunda-feira às 8 horas da noite. Só que de repente eu já tô deitada e esqueci, entendeu? Então, aí eu vou te dar um conselho, que é o que eu faço há muitos anos. Cria um despertador no celular, que você determinou 8 horas da noite, supomos, né? Aí você faz um despertador às 19h50, 10 minutos antes, ou 15. E aí o nome do despertador vai ser Evangelho. E coloca para tocar todas as segundas-feiras, às 19h45. Porque eu, muitas vezes, sou lembrada pelo despertador. Até porque eu fazia o meu evangelho sempre às quartas-feiras. Como eu coloquei a aula, aí eu passei para a segunda. E eu esqueço com mais frequência porque mudou o dia. Mas o despertador resolve tudo, Cecília. Sem o compromisso do dia e do horário, como que a espiritualidade vai designar um mentor para estar à frente da parte espiritual do seu evangelho? Porque pode não parecer, mas eles não estão à disposição da gente. A gente assume o compromisso e eles assumem também. E como que eles poderiam beneficiar vocês trazendo algum amor de vocês, um familiar querido, desencarnado para participar, ou mesmo fazer servir-se desse momento para esclarecer outros irmãos? Mesmo que não estivessem presentes no teu lar, na tua sala, mas eles podem estar projetando o seu evangelho numa tela para outras pessoas. Então, o evangelho é compromisso. Deixa eu só perguntar Eu um vou negócio. colocar um despertador. Muito bem, já faz a partir de hoje esse despertador, para na próxima segunda você assumir de vez. Se por acaso você for estudar ou fazer qualquer outra atividade, eleja um novo dia e um novo horário, se for o caso, mude o despertador, mas permaneça com a rotina. Isso é disciplina necessária. Deixa eu perguntar um negócio, Irene. Hum. Porque a maioria das pessoas faz evangelho, faz à noite, né? Eu faço de manhã. Quer dizer que eu acordo todos os espíritos de manhã? Não tem nada a ver. Não tem nada a Faço bem ver, você é cedinho. livre para escolher o dia e o horário que melhor condiz, até porque você disse que faz sozinha, né? Isso, eu faço de manhã. Então, eu faço à noite porque é onde eu tenho mais calmaria para estar fazendo, é onde eu posso, pelo menos, convidar meu filho para participar, que aí ele está disponível, não está saindo para ir trabalhar, etc e tal. Então, Tá bom, fica à vontade, isso não faz diferença nenhuma. tá bom, obrigada. Bom, então, podemos encerrar essa parte da correção do material da última aula? Maravilha, então, meninas, vamos lá. Vamos aqui colocar para fazer a apresentação.
Como eu tinha colocado o layout aqui, está aparecendo todo mundo em cima, mas a tela. Eu acho que eu vou mudar para o destaque, para ver se aparece diferente na gravação. Pronto. E tá tudo certinho aí para vocês? Está tudo nítido? Podemos iniciar? Assim. Maravilha, então vamos lá. Então, nossa 8ª aula do estudo do curso preparatório do Espiritismo, onde nós temos a parte A, que é sobre casamento e divórcio. Na parte B, parentesco corporal e espiritual. Na parte C, as atividades, questões de fixação e a nossa frase reflexiva da reforma íntima. E aí nós vamos então para o primeiro slide, da parte A, casamento e divórcio. Aí nós temos aqui a imagem das alianças na mão aqui, de uma moça, apoiada pelo do rapaz, e a citação de André Luiz. Segundo André Luiz, há casamentos de amor, de fraternidade, de provação, de dever. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações ou processos retificadores. Aí temos aqui um conceito maior de Emmanuel, né? O casamento é uma instituição divina inserida na lei de reprodução e fundada na união conjugal, para que se opere a renovação e a espiritualização dos seres. Ele implica no regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua, como bem definiu Emmanuel, né? Aí nós temos aqui, mudei de slide sem querer, nós temos aqui toda essa passagem aqui, segundo Kardec, que diz que o casamento é um dos primeiros atos do progresso. Porque se não houvesse regra, se não houvesse esse comprometimento, esse companheirismo, essa união monogâmica, para que haja a perpetuação da espécie, né, a geração de descendentes, de filhos, de uma forma conceitual, que seja realmente feito o amparo a esses filhos, não só por um, no caso a mãe, mas por dois, que possam amar, respeitar, alimentar e, juntos, através de todo esse conjunto, auxiliarem a esses espíritos afins que foram designados a conviver com esse casal, que assumiram essa responsabilidade, a progredirem. Então, muitas vezes a sociedade moderna fala a respeito da abolição da instituição que é o casamento. Quando eu falo casamento, eu não estou me referindo somente às instituições que têm a legalização das leis dos homens. A partir do momento que duas pessoas passam a coabitar o mesmo teto de uma forma responsável, numa união considerada estável, isso já é um casamento. E dessa união pode ter os desdobramentos da formação da família e todo esse contexto que é, na verdade, uma lei divina para esse regime de convivência, porque, pensam bem, através de tudo isso que Emmanuel colocou, desse auxílio mútuo, através do que Kardec colocou com relação a recebimento de novos espíritos, que são os filhos e coisas assim, a nossa ação proativa, a nossa atitude para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, é muito maior se nós não tivéssemos nenhum desses compromissos. Porque se o casamento fosse abolido, as pessoas simplesmente ficariam livres. Mas livres no sentido, muitas vezes, dependendo da moral de cada um, no sentido de libertinagem. Porque você fica livre para ter relacionamentos fortuitos, que não têm uma durabilidade nenhuma, onde muitas vezes se fala na internet hoje em dia, né, a respeito dos amores líquidos, onde você não assume compromisso, você vive o momento e quando qualquer tipo de contratempo, crise, você simplesmente
descarta e parte para outro. Dentro desse conceito instituído por Deus, que é uma lei de Deus, que é o relacionamento estável, através do amor e da constituição da família, você não tem como descartar de um momento para o outro, de um dia para o outro, de uma forma para outra, sem grandes consequências. Então, abolir o casamento seria comparado aqui, que foi na nossa lição, por Kardec, uma condição do homem voltar à barbárie. Seria retroagir no progresso que o homem já conquistou. E aí nós temos o casamento segundo as leis, né? A união pelo casamento reflete as leis divinas, leis imutáveis e perfeitas, que estabelecem a perpetuação da espécie pela reprodução e evolução dos seres. Aí predomina a lei do amor, exclusivamente de caráter moral, que paira acima das condições eminentemente físicas do casamento. Em relação à lei civil, que é a lei humana, que traz em si o caráter da falibilidade, não há em todo o mundo o mesmo na cristandade. 2 países em que elas sejam absolutamente iguais. Então, o que é um crime no outro país, um adultério, alguma coisa assim, no outro é um costume absolutamente normal. Por isso é que as leis civis, elas são mutáveis, elas vão mudando conforme o tempo e conforme a civilização vai se adaptando. Aí depois temos aqui, todavia, aqui eu já falei, né? Todavia Deus quis que as criaturas se unissem não apenas pelos laços carnais, mas também pelos da alma. Ou seja, o casamento não se restringe unicamente à união de 2 corpos, mas à união de 2 almas encarnadas, 2 espíritos, que são afins, que desejam viver juntos, que estão numa composição que foi gerada por algum tipo de objetivo. Como diz aqui, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos e para que sejam 2, em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Imperioso também, porém, diz Emmanuel, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que, na comunhão sexual, um ser humano se entrega ao outro e, por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração entre si. Então, aqui a espiritualidade dá também toda a importância que nós já conversamos a respeito da união de almas, mas também ressalta a importância da união sexual, da união carnal, dentro de um respeito mútuo entre os 2 cônjuges, ao compromisso assumido. E aqui nós entramos, então, para as formas de casamento. Os casamentos podem ser classificados em função dos interesses de cada criatura e muitas vezes até de interesses de ordem familiar, por força das fortunas envolvidas, das afinidades, sejam de natureza espiritual, intelectual ou meramente cultural, dos resgates e oportunidades de evolução. Casamento esses precedidos de cuidadosa programação para que seja bem-sucedida a união, seja em relação aos cônjuges, seja em relação aos filhos, seja em relação à parentela. Então, nós temos aqui motivações de casamento diferenciadas de acordo com o interesse individual de cada um e também em virtude do interesse social da época, cultural da época, né? Porque houve o tempo em que os casamentos eram todos arranjados, muitas vezes os cônjuges se conheciam no dia em que a família estava firmando ali o acordo, e muitas vezes esse acordo visava a união de fortunas, né, envolvidas, para que permanecesse sob a direção de determinada pessoa que se tivesse ali interesse, e aos poucos isso foi dando lugar para os relacionamentos findados na afinidade, né, seja ela espiritual, intelectual ou meramente cultural. E até mesmo a questão kármica, né, digamos assim, onde a gente tem aquele encantamento inicial, e que depois, na convivência no dia a dia, as pequenas diferenças vão se aflorando, e é onde
existe aquele exercício que a gente acaba desenvolvendo da convivência diária com relação à paciência, ao amor, né? Aquela caridade que começa dentro das suas quatro paredes. E assim a gente vai lapidando as nossas diferenças e buscando uma convivência melhor, como uma forma de resgate com aquele espírito que em algum momento tivemos algum tipo de desacerto. E que hoje a vida nos coloca lado a lado, dentro de uma união conjugal, para que possamos desatar, digamos assim, esses nós criados em vidas anteriores. E aí, nesses aspectos fundamentais do casamento, o que se há de considerar, né? A família. Quem casa, casa com o pacote. Você pode achar que está casando só com um, mas não. Você casa com o pacote. Sempre a influência da família, a convivência da família, vai ter algum tipo de interferência. Por isso é que é bom cultivar bons relacionamentos, que também faz parte do nosso exercício de reforma íntima. Então, a família em que cada individualidade deverá exercitar com esmero a paternidade e a maternidade. O namoro, que eu falei a princípio, né? Quando surge aquele suave encantamento a que se refere Emmanuel em tudo que se tolera. O ambiente doméstico, escola viva da alma, onde as criaturas se matriculam para o aprendizado em comum, para os reajustes e o crescimento. Então, o ambiente, ele é determinante de tudo, no sucesso ou no insucesso do casamento. E esse ambiente, ele é feito, caracterizado, confeccionado por nós, pela nossa contribuição dentro do âmbito doméstico, pela forma como encaramos as diferenças, as adversidades, como conduzimos a reparação das pequenas questões que acontecem no dia a dia. E também a questão da energia sexual, que se apresenta como recurso da lei de atração para unir os espíritos em torno da oportunidade de autodescobrimento e de reajuste. Então, essa energia sexual sempre existe, tem que existir, porque é aquilo que faz com que haja aproximação, principalmente nos casamentos que são de resgate. E aí temos o compromisso kármico, que complementa o que eu falei agora, né? Que nos mostra a necessidade de reencontro para o acerto perante a lei de causa e efeito, devido às nossas responsabilidades esposadas em comum. Então, o casamento de compromisso kármico é onde a gente tem a oportunidade de, entre aspas, resgatar, sob a lei de causa e efeito, o efeito do que plantamos anteriormente. E, falando assim, parece bastante pesado, mas a grande maioria dos relacionamentos são de compromisso kármico. E você vê que muitas pessoas vivem muito bem, relativamente bem, e se dizem até felizes. Então, depende muito da forma como nós estamos predispostos a fazer dar certo e da forma como a nossa atitude no dia a dia se desenvolve. Então, aqui. Por tudo isso, observa-se que os cultos religiosos não são senão cultos exteriores, como nós dissemos, né, que na doutrina espírita não há esses cultos, não há ritual, e complementando que o verdadeiro casamento é aquele que se procura compreender sob a ótica das leis naturais ou divinas, em sua essência, liberto dos convencionalismos humanos, propriamente ditos, sabiamente transitórios. Então, o verdadeiro casamento é aquele que se procura compreender sobre a ótica das leis divinas, que é o que eu falei. Tudo depende da forma como você conduz, da forma como você encara, da forma como você reage e interage no dia a dia. Aí falamos bastante a respeito do casamento, dos formatos, dos tipos, etc. E vamos entrar agora para a questão do divórcio, que é uma questão também bastante polêmica.
Aí temos aqui. Quando Kardec perguntou aos espíritos acerca da indissolubilidade absoluta do casamento, estes lhe responderam que é uma lei humana muito contrária à lei natural, ou seja, à lei de Deus. Está no Livro dos Espíritos, questão 697. E também na questão 940. Numa outra questão, complementando esse entendimento, sentenciaram: em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aquele que vos desagradam. Então, aqui a gente vê que Jesus também não condenava objetivamente o divórcio, mas enfatizava que muitas coisas ocorriam devido à dureza dos nossos corações. Então, é o que eu disse, a forma como você age e reage e encara o seu compromisso segundo as leis de Deus é que fazem toda a diferença. E a grande maioria das separações efetivas acontecem devido à dureza dos nossos corações. Isso deixando de lado os motivos fúteis que existiam antigamente, né? Quando um homem simplesmente queria esposar uma outra mulher e que escarnecia, rejeitava, repudiava a primeira esposa para poder constituir outro matrimônio, como era na lei de Moisés, né? Mas Jesus trouxe todas essas alterações com relação à lei do amor. Então a gente vê que, embora não sendo o divórcio contrário à lei de Deus, porque é uma instituição humana, é uma lei humana, o divórcio interrompe o processo de harmonização entre as criaturas, porque uma vez divorciado, você não tem mais convivência e o processo de harmonização está interrompido, transferindo o compromisso e a solução dos problemas comuns para as existências posteriores. Trata-se de uma dolorosa cirurgia psíquica, somente admissível em casos extremos, quando ele se constituir no mal menor. Então, o que a gente entende? O divórcio não é contrário às leis divinas, porém, pode significar uma estagnação, a reabilitação nossa com uma outra alma encarnada, né? E estaríamos, assim, de certa forma, transferindo para uma outra oportunidade reencarnatória aquela reabilitação que teríamos. E a gente sabe, por conhecimento e por leitura, que demora-se muito tempo para que se consiga reunir, numa mesma época, pessoas que necessitam ter interação de compromissos, né? Isso em todos os sentidos, tanto filhos, amigos, pessoas que são importantes na vida da gente, que tiveram que encontrar uma condição de reencarnar em determinada época, assumir determinado compromisso, se reunir com determinadas pessoas, para que aquela projeção da nossa encarnação pudesse se realizar. Então, sempre é uma ruptura a uma programação, mas não é algo que não se possa fazer, né? Não existe na lei divina nada que seja completamente contra o divórcio, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio e não quer que a gente viva com alguém de quem a gente se desagrada. Isso sem falar os casos extremos, é claro, né, em que há violência, tanto violência física quanto violência moral, onde as pessoas têm aquela dificuldade realmente de convivência porque se sentem ultrajadas por diversos motivos. Sejam vícios, alcoolismo, drogas, seja desvirtuação do compromisso, da fidelidade e compromisso sexual assumido, né, da fidelidade com o cônjuge, entrando assim numa exposição com outros parceiros, que isso é uma coisa que infelizmente acontece bastante, especialmente nos dias em que as pessoas cultivam tão pouco a questão da energia pessoal, da frequência vibratória, de você não só prezar o compromisso assumido, mas principalmente resguardar a tua própria energia.
né? Com quem você estará fazendo uma troca tão profunda, uma entrega tão profunda que é o ato sexual. Energeticamente falando, do que se lê das terapias alternativas, dizem que a energia que você troca permanece por meses, anos, reverberando dentro de você. Isso também em questões negativas. Principalmente, segundo dizem, energeticamente falando, para a questão feminina, né? Que a mulher seria, assim, o receptáculo da energia masculina, mas essa troca energética também acontece com o sexo masculino, nessa troca energética com o feminino. Então, ou seja, não é só uma questão de rosto bonito, de palavras bem colocadas para que possa impressionar a pessoa, não é só uma questão de oportunidade e de ambiente. Tem toda uma questão muito grande, energética, que deve ser considerada, com quem você vai estar trocando a sua energia. Eu acho que vocês já devem ter visto também na internet algumas alegorias, algumas figuras, onde eles fazem esse tipo de abordagem e aí mostra ali a pessoa normal, abraçando, beijando alguém com uma cara de lobo, com cara de bruxa e coisas assim, como uma simbologia da energia do outro que não é boa e que você está trocando. Me lembrou do Chico. O Chico falava que durante as sessões lá, que ele fazia, né, enfim, lá em Minas, mulheres muito bonitas, né, cheirosas, belíssimas, bem vestidas, e aí quando ele via realmente, ele falava que tinha feições de bruxas, fediam e tudo mais. Ele, enfim, tinha olhos de ver, né, dependendo do nível da percepção mediúnica que você tem, você consegue captar, sim. Sim. Mas hoje em dia, como é tudo muito sutil e as pessoas ficam assim meio que a palavra não é bloqueada, mas refratária às coisas boas, você acaba se deixando envolver. A pessoa que hoje em dia vive da experiência dos aplicativos, onde você escolhe ali que nem um cardápio, com quem você vai sair, coisas assim, está sujeito a tudo isso. Não só as questões físicas, né, que podem estar trocando, se você não se prevenir adequadamente, mas a função energética, essa questão energética é muito grande, é muito poderosa, vale a pena se aprofundar nisso, ler a respeito, para que a gente possa cuidar da nossa energia. Alguém gostaria de fazer alguma colocação com relação a essa parte A? Ficou tranquilo? Podemos prosseguir? Eu tenho dúvidas. Diga, meu bem. Porque um dos primeiros slides, né, você falou que pode se unir por compromisso kármico. Então, não é sempre que, tipo, um casal casa e eles estão juntos porque eles precisam evoluir juntos, porque eles, sei lá, de outras vidas. Não é sempre assim. Você perguntou, mas não especificou. Você está querendo dizer que não é sempre que tem um casamento por afinidade, que estão juntos porque já viveram em outras vidas e querem se reencontrar e desenvolver juntos? Ou você está querendo dizer que a grande maioria é kármico porque tem que resgatar diferente? Não, porque na minha cabeça todos eram kármicos. Aí quando você falou isso, eu fiquei, ué, como assim? Eu pensava que todos eram kármicos. Olha, a grande maioria mas nem todos. Por que a grande maioria Cecília? Porque nós estamos ainda na parte de provas e expiações. Tá. Só que assim, é claro que, mesmo sendo um compromisso kármico, não significa necessariamente que esse compromisso kármico seja inteiramente negativo. Por exemplo, nós já conversamos aqui a respeito de alguns gatilhos que determinadas pessoas, na convivência diária, despertam em nós. Coisas que normalmente não te irritaria vindo de outra pessoa, mas partindo daquela, você se irrita, você se incomoda. Então, quando você compartilha a vida com um cônjuge, no qual
pelo véu do esquecimento do passado, vamos supor que você já teve algum tipo de casamento anterior, onde você casou por arranjo, onde foi um arranjo familiar, de fortunas, onde você era só mais um móvel ali na ilustração da sala, você era uma pessoa que estava ali designada apenas para ser a representação da esposa, da família, da fortuna da sua família unida à dele e para gerar filhos, de preferência homens, porque se eram só mulheres, a culpa era sua, não era do marido. E você se sentiu uma vida inteira à parte, sozinha, depressiva, abandonada, sem carinho, sem propósito, sem comprometimento. E digamos que o seu espírito naquela época não tinha uma resignação necessária, embasada na fé divina, para aceitar aquela situação e direcionar a sua energia para outras coisas, né? Porque, muito embora tendo uma vida, digamos assim, mais abastada, mas você poderia se dedicar a projetos sociais, a coisas que você poderia estar envolvendo, desenvolvendo dentro da própria propriedade, dentro das famílias, dos colonos ou dos escravos, sei lá o quê, dependendo da época. Então, não quer dizer que necessariamente aquele casamento que era comum naquela época fosse um peso tão grande para você, Cecília, como poderia ser um peso muito grande, digamos assim, para a Angélica, por exemplo. Cada uma iria reagir de uma forma diferente. Aí, nessa vida, onde uma parte kármica, digamos assim, seria realmente restabelecer essa questão da convivência, do carinho, da cumplicidade, do comprometimento entre o casal, na geração da família de uma forma diferenciada, onde ambos são compromissados com o desenvolvimento dos filhos e da construção daquilo que vocês poderão estar fazendo hoje, né? Uma participação, uma divisão de forma diferenciada. Pode ser que você, Cecília, tendo aquela resignação, aquela fé e tendo arrumado outros propósitos dentro da vida que você levou, de uma forma benéfica, você tem uma maior harmonização com o teu parceiro atual. Já, digamos assim, a Angélica, que levou tudo para o lado negativo, da solidão, da depressão, do afastamento, e de ter uma vida completamente vazia, ela tenha muito mais gatilhos e lembranças que podem impactar o relacionamento hoje. Então, provavelmente, o atrito seria maior, o desafio seria maior, a convivência seria um pouco mais penosa de se chegar a uma harmonização. Aí mas a pessoa é a mesma, então? Eu estou dando exemplos do mesmo tipo de situação e de casamento vividos por duas pessoas diferentes. Você teve uma reação para o mesmo modelo de casamento. Para o mesmo Angélica... modelo, não com o mesmo espírito, com a mesma... Não. Não, o mesmo modelo, a mesma vida que era muito comum antigamente. Né? E aí ela pode ter mais desafios. Isso se, durante esse intervalo de dezenas ou centenas de anos, ela não tivesse aprimorado dentro do seu processo de autoconhecimento e reforma íntima para ter um novo olhar em relação àquilo tudo. Então, a gente não pode afirmar nada, é tudo muito subjetivo, mas a grande maioria são processos kármicos, são oportunidades de reabilitação, a grande maioria. Mas nem sempre com as mesmas almas e, tipo, só com o mesmo modelo. Hoje o modelo é completamente diferenciado, tudo depende do quanto você aceitou ou não o mesmo modelo antigamente em relação a outra pessoa que vai ter uma tratativa diferente hoje, que também vai depender do quanto que cresceu e que evoluiu moral e espiritualmente nesse espaço de tempo para conviver com aquela pessoa. Então, de repente, em casamentos onde não se tenha uma separação assim rápida, né, como as pessoas fazem hoje, você pode levar 5, 6, 7 anos para desenvolver realmente o amor fraternal, o cuidado, a convivência mútua com o seu cônjuge, e olhar para ele realmente com amor, com carinho, querendo o bem e todos trabalhando para isso, e outra pessoa pode levar mais tempo, 10 anos, tudo para conseguir conviver.
com o mesmo modelo, entendeu? Então é tudo muito relativo, mas a maioria é kármico, só que não necessariamente kármico na mesma intensidade negativa que para outro, entendeu? Sim, e esse o outro que você falou de tipo as almas se encontrarem depois, eu pensava que era uma coisa que só acontecia em filme, que não era verdade. Não, isso pode existir sim, se você já tiver evoluído bastante, se você tiver merecimento, se o outro cônjuge que um dia foi o amor da sua vida, né? Porque se você for olhar para trás, você já teve vários maridos, várias mães, vários filhos, em diversas oportunidades. Por isso é que todos esses papéis nós estamos nessa encarnação, mas nós não somos. Por isso é que depois tem a parte do parentesco corporal e do parentesco espiritual, que aí você vai entender melhor. Mas o que eu estou querendo dizer é que aí, de repente, você teve uma vida muito feliz com um determinado parceiro. E depois você já reencarnou, já casou com outras pessoas, etc. Porém, hoje que você já caminhou bastante, e ele também, onde vocês têm mais ou menos o mesmo nível de merecimento para estarem convivendo de uma forma harmônica, amorosa, satisfatória, por afinidade nessa vida, é porque a vibração de vocês estão mais ou menos no mesmo patamar. Não há uma grande desigualdade e os dois têm o merecimento de se atraírem, se reencontrarem e viverem juntos. Aí pode ser que seja um casamento por afinidade, onde os dois vão estar sempre olhando para a mesma direção, para os mesmos propósitos, e é onde você vê que muitas vezes pessoas que fazem alguma coisa em prol da humanidade, seja até mesmo através de uma perda que cria uma grande comoção social, e o casal se une, modifica leis e modifica costumes que trazem melhoria para uma coletividade nos próximos anos, pessoas que muitas vezes fundam orfanatos, instituições, coisas que realmente são levadas a sério a favor da coletividade. Então, os dois juntos têm propósitos maiores. Entendeu? Entendi, obrigada. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Podemos passar para frente? Podemos. Então, aqui nós vamos entrar agora na parte que complementa a primeira, né? Para maior entendimento do que a Cecília perguntou. Nós temos aqui o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Nós temos nessa ilustração aí, né? Parentesco espiritual. No centro ali, a pessoa que está reencarnando, e em amarelinho ali, a família espiritual que ela está deixando para lá. E aí o corporal, né, que se une a um cônjuge e dá origem à família. Aí nós temos aqui, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então, a gente sabe que como nós já tivemos inúmeras existências anteriores, e muito embora a gente acaba reencarnando num círculo de pessoas que tem tanta relacionamento afim, de amizade, etc., como também de resgate, de coisas que devem ser harmonizadas, nós somos um espírito que recebe um corpo, que graças a Deus, nosso pai e nossa mãe nos concedeu, porque isso está ficando cada vez mais difícil, até pela transição que nós estamos passando, e que recebemos a oportunidade de vir então. Então, o parentesco entre nosso pai e nossa mãe pode ser pura e simplesmente corporal, e não necessariamente espiritual. Nós podemos até ter um pouco mais de afinidade com um dos nossos familiares, mas não ter igualmente com os dois, ou ter muita dificuldade com os dois, ou com apenas um deles, porque
nós possamos estar sendo recebido como filhos de alguém que está nos dando a vida física, porque um dia nos tirou a vida física. Então, todas essas coisas, muito embora a gente não se lembre, fica aquela rusga gravada no nosso inconsciente, que só vai ser reparado através do amor. E não tem ligação maior ou melhor para se estabelecer uma harmonia do que a ligação entre pais e filhos, né? Pode ter a diferença que for, que sempre há amor nesses relacionamentos. Mesmo quando a gente acha que não tem, sempre há. Então, aqui nós temos, né, que os espíritos se encarnam numa mesma família, sobretudo com parentes próximos, são os mais frequentemente. Espíritos simpáticos. Então, vocês veem aqui, existe uma simpatia. Não necessariamente uma grande afinidade, muito embora exista também as de afinidade, mas simpatia já é um bom começo. Ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Então, essas relações que não foram bem-vindas, né, tem essa oportunidade de vir, porque vai servir como prova para gerar a convivência e a transmutação dos sentimentos. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então, vocês vejam que, às vezes, você pode ter 10 irmãos, mas você tem um amigo que você conheceu na infância, no trabalho, na escola, que você sente uma identificação tão grande, uma afinidade tão grande com aquela pessoa, que você fala, esse é meu irmão por afinidade. Você classifica como um irmão, mesmo não tendo nenhum tipo de vínculo ou de parentesco corporal. E aí há uma grande chance dessa pessoa, por afinidades anteriores, por amor desenvolvido em outras encarnações, pertencer à sua família espiritual. Porque muitas vezes a gente contesta, né, que a morte separa as pessoas e extingue com o amor, porque você volta lá para o plano espiritual, você não é mais mãe, pai, marido, ou coisa parecida, que você já teve diversas pessoas que fizeram esse papel. Mas é justamente o contrário. Quando se tem amor, quando se tem simpatia, quando se tem afinidade, é que esse laço, ele se torna ainda mais forte na espiritualidade. Porque lá na espiritualidade não tem da barreira do corpo de carne e você podendo se lembrar de outras oportunidades que você desenvolveu o amor por aquele grupo de pessoas, os laços de amor, eles se fortalecem ainda mais e as pessoas tendem a viverem juntas, ou vizinhas nas colônias, ou na mesma colônia, ou a desenvolver tarefas e estudos juntos. Então, é o amor que garante a continuidade da convivência e dos laços de famílias, mesmo depois da nossa morte. Ao passo que aqueles que a gente teve laço consanguíneo, sem nenhum tipo de afinidade, a morte do corpo físico separa definitivamente, porque não há a frequência energética para que haja aquela atração e aquela procura no plano espiritual. E aí, primeira parte é o que eu falei a respeito dos amigos, né? E há, portanto, duas espécies, né? As famílias por laços espirituais, que foi o que eu expliquei, e as famílias por laços corporais, que foi o que eu expliquei também. Então, as primeiras, que são as espirituais, são relacionamentos duradouros, que se fortificam pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, que é só consanguíneo mesmo, sem afinidade nenhuma, elas são frágeis, como a própria matéria, extingue-se com o tempo
e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Isso explica muitas vezes, às vezes a gente tem assim uma família que os filhos são criados juntos, podem ser primos, independente de que grau, e que tem aquela brincadeira, aquela vida gostosa enquanto são crianças. Depois, à medida que vão crescendo, cada um toma seu rumo, toma sua vida. Você encontra aquelas pessoas geralmente em casamentos ou sepultamentos, e você olha, parece um estranho, você não consegue identificar naquele rosto toda aquela vivência gostosa que você teve quando era criança, enquanto era inocente, né? Por quê? A própria afinidade, frequência energética, linha de pensamento que existe entre você e aquela pessoa que um dia fez uma parte tão fundamental na sua vida, criou esse distanciamento. Vocês não têm mais não tem a afinidade que deveria ter para se perpetuar a proximidade. E assim são considerados os relacionamentos frágeis, e isso explica por que muitas vezes, durante a vida, as pessoas se afastam, porque, na verdade, não havia tanta simpatia, nem tanta afinidade, como a gente acreditou que tivesse, né? Veio a chuva, veio a tempestade, e foi o suficiente para separar. Então, tem aqui uma passagem de Jesus, né, que aconteceu durante a crucificação, que foi o que Jesus quis dizer, fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, a minha família, pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, todos vocês já devem ter visto nos filmes aí, né, de Corpus Christi, e Jesus lá pregado na cruz, ele diz que Maria é a mãe de todos, e que os discípulos e os outros ali que seguiam os preceitos eram seus irmãos, era a sua verdadeira família, mesmo sem ter o laço consanguíneo. Por quê? Qualquer um que faça a vontade de meu Pai, ou seja, que tenha a mesma afinidade de crença, a mesma simpatia de valores, que norteie a sua vida pelos padrões e os ensinamentos das leis divinas, esse é o seu parente espiritual, que é o que se perpetua depois do desencarne. Foi isso que ele quis dizer com essa frase lá na cruz. E a gente estendeu, principalmente dentro do catolicismo e dos demais desdobramentos, essa maternidade de Nossa Mãe Maria Santíssima, né, sobre todos nós. E pelo que a gente conhece dos trabalhos que ela faz na espiritualidade, de tudo aquilo que a gente sente, ela realmente cumpriu e continua cumprindo esse propósito de mãe de todos. E aqui está complementando o que foi dito, né? Que ele referindo-se aos discípulos em sentido espiritual, eis os meus verdadeiros irmãos. E é isso, que teve gente que interpretou erroneamente, né, essa fala de Jesus, e aqui está explicando. Avisado de que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles, a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos em sentido espiritual, eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensinamento, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, só obedecendo a sua indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário, né? Porque Maria era um espírito de extrema grandeza, que aceitou essa missão de ser mãe do Cristo, e que estava sempre presente em todas as atribuições do filho, e que depois seguiu o seu legado por muitos anos, até chegar o momento da sua desencarnação, quando o próprio Jesus a veio buscar. E com isso a gente conclui essa parte de parentesco corporal e espiritual. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu tenho uma dúvida. Diga, meu bem. Porque eu fiquei pensando,
Tipo, quando você fala que no evangelho, quando a gente faz o evangelho, que nossos entes que já desencarnaram, né, podem vir até nós. Mas, tipo, se a gente não teve afinidade com eles, eles não vão vir, né? Tipo, a gente não vai ter proximidade com eles, assim, né? Tipo, ele não vai sair de lá e vir no meu evangelho, né? Tipo assim, eu acho que Então, ele... dentro desse conceito dos seus parentes desencarnados, tem um leque muito grande de pessoas, né? Por exemplo, quem não sentiu muito amor e recebeu muito carinho de uma vozinha amada, de um vozinho querido, de um pai, de um tio desencarnado? Vamos supor que você tivesse meia dúzia de tios, mas tinha aquele que foi diferenciado na sua vida, pelo qual você ora com amor, com carinho, e que muitas vezes, ao orar, ao pensar, você sente até aquele arrepiozinho, assim, que é aquele fluido, que você percebe que o seu pensamento chega até a pessoa, onde muitas vezes, do nada, você se lembra com amor, com carinho, de alguém desencarnado, seja parentesco consanguíneo ou não, que te envolve numa energia gostosa, de amor. Quem garante que essa pessoa não está intimamente te enviando essa vibração à distância ou simplesmente do teu lado, te dando um abraço, como a gente vê muito? Então, é a esse tipo de relacionamento que a gente se refere quando diz isso. Porém, quem sabe também aquele parentezinho, aquele tiozinho que você não teve tanta afinidade assim, e que vocês não conseguiram, de certa forma, ter um restabelecimento interessante, e que agora, lá no plano espiritual, ele tendo uma outra visão de tudo, querendo aprender um pouco mais, se preparar para as outras encarnações, ele começa a frequentar escolas e um dia pode ser convidado pelo mentor espiritual, depois que você assumiu o compromisso de dia e horário, a visitar a residência da Cecília, da mãe da Cecília, para participar de um evangelho. Aí, ele estando presente no seu evangelho, vendo o conhecimento que você está adquirindo, a espiritualidade que você está passando, a energia que você está emanando e que agora ele desencarnado consegue te ver realmente como você está, como você é naquele momento, ele vai ressignificando coisas anteriores que não foram possíveis enquanto estavam ambos encarnados. Então, também pode ser numa circunstância dessa, que um parente desencarnado venha. Entendeu? Entendi. Mais alguma pergunta? Não, né? Então, vamos para o último slide. Nesse último slide, nós temos as nossas atividades, que inclusive eu já postei lá no grupo. Então, nós temos os nossos questionários aqui, as 6 questões básicas da fixação, que será vista na próxima aula, e a nossa frase da reforma íntima, e que foi tirado do sinal verde, lição 5, ao título Entre Cônjuges, tudo a ver com o nosso tema de hoje. Página 19. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do cônjuge, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-lo ao desenvolvimento justo. O que isso quer dizer? Que se você não tem um olho bom para o teu parceiro ou para a tua parceira, você vai ter sempre uma tendência a valorizar tudo aquilo que ele não faz, tudo aquilo que ele não é. Então, essa frase está nos levando a ressignificar esse olhar. Antes de dar tanta importância para aquilo que falta, para aquilo que é defeito, para aquilo que te incomoda, para aquilo que te irrita, procure as qualidades e os dotes superiores que certamente ele tem. Porque todos nós somos muito mais virtudes do que defeitos. Então, a gente tem muito mais a desenvolver positivamente e apreciar, tanto em nós como no próximo, do que coisas que, obviamente, temos que corrigir, né? Mas nós temos muito mais coisas boas do que coisas ruins.
Basta determinar qual é o foco que você vai dar a cada uma dessa divisão, digamos assim. Então, esse exercício está te desafiando a se posicionar em primeira pessoa, no eu, em relação a como você tem observado, o que ele tem de ruim e como você está ou não valorizando aquilo que ele tem de bom. E refletir sobre isso provavelmente vai fazer você ver que tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. E para quem não tem cônjuge, isso serve para namorado, serve para alguém que já teve alguma experiência. E se não tem nenhuma dessas, você pode substituir aqui o cônjuge por uma outra pessoa que você acredite que tenha que ter essa ressignificação de olhar. Alguma dúvida, pessoal? Vou encerrar aqui a apresentação. Vou dar o layout. Então, nenhuma dúvida? Algum comentário? Podemos encerrar? Ainda temos 3 minutos. Uma dúvida bem aleatória. Hum. A mãe de Jesus morreu quando? Demorou muito para ela morrer? Ela morreu idosa. Eu posso até tentar ver a data, mas era tipo idosa, no mínimo com 60 anos ou mais. E tem até a descrição dessa passagem, que é muito bonita. Diz que ela estava em casa e que alguém bate a porta. E aí, quando ela abre a porta, ela vê um andarilho que veio solicitar alguma coisa. E ela o recebe amorosamente, oferece o pouco que tem, conversa com ele, e depois, quando ele estende a mão em agradecimento, ela enxerga a chaga que tem na mão dele do prego da crucificação. Uhum. Aí ela se emociona e abraça, né? Fala, meu filho. E aí ele diz que é o momento que ele prometeu que ele viria buscá-la para estar com ele no reino de Deus. Então, eu não sei se tudo isso se passa já com o corpo dela desligado, mas aí nessa sequência ele a pega no colo e a leva. Muito bonito. Bonito mesmo, Irene, Hum. e aí depois ela não reencarna mais, né? Não, ela já era um espírito muito evoluído e ela seguiu fazendo o papel dela no plano espiritual. Ela vai nos vales de sofrimento, no Vale dos Suicidas, no Umbral, tem atividades nos hospitais, que tem o Hospital Maria de Nazaré, tem atividades junto às crianças, porque tem muitas crianças que desencarnam em tenra idade e completam um pouco do seu crescimento na espiritualidade, sob a proteção de cuidadoras, que as envolvem com carinho. Tem criança que, vamos supor, que faleceu com 5 anos e vai crescendo do lado de lá, para que não tenha um grande trauma, uma grande consequência, esse rompimento, todos esses entendimentos. Então, tudo que envolve sofrimento, maternidade, criança, orfandade, tudo tem as mãos de Maria. Mais algum comentário? O povinho com medinho de abrir o telefone, o fone de ouvido. Bom, gente, então eu acredito que podemos encerrar a nossa aula de hoje. Mais uma vez eu gostaria de agradecer pela participação de cada uma de vocês, sem a qual não seria possível o desenvolvimento desse trabalho, a gravação dessa aula para ser vistas posteriormente por outras pessoas. E vocês estão de parabéns com o desempenho, com o empenho, cada um
dentro do seu nível de conhecimento, mas todos progredindo bastante. Isso me deixa muito feliz, que eu também estou caminhando para frente junto com cada uma de vocês. E muito obrigada pela presença. Rogo a Deus que possa envolver cada uma de nós, cada um encarnado ou desencarnado que esteja presente, com muitas bênçãos, e que possamos desfrutar de uma noite de um descanso pleno e, quem sabe, podemos nos reunir em alguma atividade no plano espiritual. Então, muita paz a todos, foi um grande prazer, um beijo grande a todas vocês. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Vamos a Jesus.